escuridão do nosso pecado, da nossa vida. Mas obrigado, Senhor, porque Tu és a luz do mundo e a Tua luz nos ilumina. E obrigado por essa salvação que nós encontramos em Ti, ó Deus. Que esse culto agora, que essa mensagem, seja nos adolescentes, nas crianças ou aqui para nós, que ela toque o nosso coração, Senhor, e que nós saiamos daqui, Pai, diferentes de como entramos, e que a nossa semana seja para glorificar aonde Tu tens nos colocado, aonde Tu tens nos chamado, que ali as pessoas possam ver a Tua luz em nós. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite. Então, tão bom, né? Estarmos na comunidade, ouvindo já uma palavra tão boa na saudação. Obrigado, Carol, pela palavra que nos trouxe de saudação, falando com uma fé tão viva, tão vivida, a partir da sua confirmação. É muito especial a gente ver que a confirmação não foi apenas um tempo assim, né, passageiro na sua vida, que você valorizou isso e pode testemunhar também que você vivenciou na confirmação para nós, e falando com tanta clareza também ao nosso coração. Ouvir de alguém que já vivenciou muitas coisas, né, sobre ter confiança em Deus, já é especial, mas assim, ouvir uma jovem falando, né, sobre confiar em Deus, e mesmo jovem já tendo passado pelas suas situações, isso é muito bom. Que Deus abençoe também. Carol vai subir hoje? Legal, um bom encontro lá com os adolescentes, crianças também. E nós vamos seguir aqui então. Hoje, dia especial, nós tivemos a assembleia da MEUC, a Assembleia Geral Ordinária da nossa instituição. E hoje nós tivemos também dentro do contexto da Assembleia, então, foi a homologação do triênio da nova diretoria. Assim, um fato importante, não acontece em toda a Assembleia, cada 3 anos. E nós queremos, então, pedir para que a comunidade lembre em oração de todas as pessoas que estarão compondo, então, o próximo triênio da diretoria da MEUC. No grupo do WhatsApp, depois eu vou passar ali os nomes, como que ficou composta a nova diretoria. E vocês podem lembrar também de todas essas pessoas que estão ali na diretoria em oração. Mas eu quero aqui destacar, de forma especial, aqui na comunidade, tanto o Nelson quanto eu estamos nesta chapa. O Nelson está ali no Conselho Fiscal, na suplência do Conselho Fiscal. Silvana, que nos visita, esposa do nosso presidente eleita, então, o Marcos Chinarda. Silvana, que Deus abençoe tua vida como esposa, ao lado também do Marcos nessa tarefa. Nós nos alegramos também de termos o Marcos na presidência. E lembre, então, desta nova chapa da diretoria da MEUC. Depois a gente vai compartilhar no grupo, então, para vocês, tá? Mas foi um fato muito especial. A Assembleia tem sido uma festa, sempre uma alegria. Tem, sim, tomadas de decisões, mas só que o Senhor sempre tem conduzido com muita graça esses momentos. Nós queremos refletir a palavra. Eu desejo que a palavra desta noite alcance o teu coração como alcançou o meu. E eu quero falar sobre deserto. Algo que para nós é um pouco complicado de nós imaginarmos o que possa ser um deserto. A gente faz analogias com o deserto, é verdade. Mas bem provável que nenhum de nós aqui já tenhamos vivido uma experiência literal no deserto. Talvez nem vou fazer essa pergunta, quem já morou no deserto aqui, né? Nós não temos deserto no Brasil. O que nós temos é uma região talvez árida, muito próxima, né, de deserto. Se a gente vai para o sertão nordestino, alguém já esteve no sertão, no agreste nordestino aqui? Alguém já esteve? Não na praia, nas praias do Nordeste, lá no interior mesmo. A gente ali vamos entender um pouquinho o que pode ser um contexto
de deserto. Deserto, para nós, é algo que talvez é difícil de imaginar de forma literal. Mas a gente pode aprender, mesmo não vivendo no deserto, literalmente. Mas quando você ouve essa palavra deserto e faz analogias na sua vida, o que te vem à mente? Quando você pensa assim, minha vida, já passei uns momentos difíceis de deserto. O que você quer dizer com isso? Já coloquei um adjetivo ali, né? Difícil. Mas quando você pensa deserto, além de ser um período difícil na sua vida, você julga que é o quê? Vamos lá, ver se a gente ouve algumas coisas aqui. Cansaço. Perda. Solidão. Escassez. Morte. Oi? Sede. Medo. Falta de esperança. Como? De horizonte. O que você acha que a Bíblia define o que é deserto? Olha só, nosso professor de Antigo Testamento, o Roger, professor Roger, alguns aqui têm tido até curso com ele. Ele nos lembrou dias atrás, na reunião da diretoria, o significado da palavra deserto no hebraico. A palavra deserto no hebraico é midbar. Midbar. Ela vem de uma raiz que é muito parecida com a palavra dabar. E dabar é palavra, mas midbar é lugar sem palavra. Deserto é lugar sem palavra, ou lugar de ausência de palavra. Não ouvi alguém dizendo isso aqui, talvez algo novo para você refletir, o significado da palavra deserto. O deserto é este lugar onde faltam palavras humanas para que a palavra de Deus seja ouvida. O deserto é o lugar onde diminui-se os ruídos. Numa floresta você pode ouvir ainda grilos, som de cachoeira, pássaros, talvez até ouvir a grama crescendo, né? Mas no deserto você não ouve nada. No deserto os ruídos, eles são diminuídos, talvez até eliminados. E lá no deserto, há uma possibilidade, então, de ouvirmos de forma muito clara a voz de Deus. Eu sei que, quando pensamos deserto, nós olhamos por este lado bem pejorativo. Difícil, escassez, aquele momento duro que passamos na vida. Mas a Bíblia vai nos mostrar o deserto de uma maneira bem diferente do que aquela que a gente entende como lugar de sofrimento. Ela vai apresentar para nós como um lugar necessário, muitas vezes necessário, para que a voz de Deus seja ouvida de forma mais clara. E algo interessante que a Bíblia também nos leva a compreender em relação ao deserto, é que o deserto não é apenas um lugar circunstancial que Deus nos leva, muitas vezes, na nossa vida. É verdade, pode até ser que Deus já te levou para momentos de deserto. Mas a Bíblia vai mostrar também que o deserto é um lugar que nós podemos escolher. Você deve estar pensando, que é isso? Eu não, né? Eu não vou escolher o deserto. Mas a Bíblia mostra que alguns homens escolheram o deserto, justamente porque ele não é um lugar tão ruim assim quanto nós imaginamos ser. Um desses homens, por exemplo, foi João Batista. João Batista, ele poderia ter pensado assim, eu vou viver o meu ministério no centro religioso de Israel, em Jerusalém. Eu vou no templo,
eu vou pregar lá no templo, na saída do templo, ou nas praças, nas estruturas religiosas, espirituais do povo judeu. Mas João Batista, ele intencionalmente escolhe deserto. Veja, um profeta que escolhe o deserto. Por quê? Por que o deserto? Quem é o louco que escolheria o deserto? Deserto é um lugar onde nós não temos palco. Não tem holofote. Deserto não é um lugar que as aparências se sustentam. O deserto não alimenta a vaidade, ego, orgulho. Deserto não sustenta anseios e buscas de autossuficiência. E o deserto ele também não permite distrações. E ali, no deserto, por pior que talvez pareça para ti, mas o deserto ele é um lugar que revela a nossa verdadeira identidade. O deserto é o lugar que o que é de fato aparece. João entendeu algo muito necessário para a vida dele, que talvez nós também precisamos refletir para a nossa vida. E quem quer ouvir claramente a voz de Deus, precisa, necessariamente, muitas vezes, se afastar das vozes que provavelmente competem com ele. Quem quer ouvir claramente a voz de Deus, precisa se afastar das vozes que competem com ele. Por isso que o deserto para João Batista foi uma opção, uma decisão intencional. Se ele iria ser aquele profeta que iria representar o próprio Deus na proclamação de uma mensagem, ele mesmo precisaria escutar esta mensagem. Por isso, a mensagem de João Batista nasce no deserto. A sua identidade foi formada no deserto e, de certa maneira, a própria autoridade de João Batista foi forjada lá. O deserto, queridos, não é apenas um lugar para onde Deus nos leva, tá? Não é. Às vezes, é um lugar que nós precisamos escolher. Isso, eu gostaria que você, esta noite, pensasse nisso. Talvez você não está vivendo um momento de deserto. Talvez você está vivendo um momento na sua vida que você julga ser deserto, mas não é. E talvez nessa noite você tenha que pensar realmente se não é necessário você escolher realmente o deserto tal como ele realmente é. Um lugar para diminuir ruídos. Eu disse que muitas vezes a gente pode achar que estamos vivendo um deserto e não estamos, porque momentos difíceis nem sempre é deserto. Ainda é um lugar onde você está tentando vencer, onde você está tentando ouvir vozes, opções, onde você está olhando como é que eu vou usar os meus recursos, então ainda tem recurso. Momentos difíceis na sua vida talvez representam batalhas, mas não deserto. Ainda há recursos que você tem ainda para garantir na sua própria força uma saída. Então ainda não é deserto. Deserto é o lugar onde você não tem como contar com alguma garantia tua. Deserto é um lugar onde você não tem mais recurso. Você não tem mais força. Você não tem escolha. No deserto não há nada. E talvez você tenha que abandonar o campo de batalha, onde você ainda está lutando com as suas próprias forças, com o seu próprio jeito, com as suas próprias estratégias, e substituir o local de batalha por deserto. Um lugar onde você realmente vai aprender a depender de Deus. Porque o deserto não é palco de batalha. O deserto não vai sustentar aparências, não vai alimentar tua vaidade, teu orgulho. E nem vai permitir você viver distraído. Ali só permanece o que é verdadeiro. João, ele entende isso. Ele entende isso. Então escolha o deserto. Escolha o lugar onde não há ruído. Escolha menos aparência, menos controle.
Escolha mais escuta. Escolha mais dependência. Escolha mais por Deus. Quero ler com vocês 2 textos. Deuteronômio 8. Vamos fazer a leitura tipo senhas diárias. Um no Antigo e um no Novo Testamento. Deuteronômio 8. Versículo 2. E o 3. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Mateus 4. Vamos dar um pulinho lá no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Aonde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. E o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Esse contexto em que Jesus está também de deserto, diante da tentação, da prova, com fome, com sede, ele cita justamente Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O deserto nos ensina que a vida, definitivamente, ela não é sustentada, mantida por aquilo que nós consumimos. A gente acha que para manter a vida a gente precisa consumir. E o mundo impõe isso sobre nós. E se você parar para pensar, os teus pais, os teus avós, precisavam muito menos do que você hoje acha que precisa para viver. É ou não é verdade? Os teus pais, teus avós, bisavós, certamente, viveram um tempo onde eles precisavam de muito menos, talvez 30%, 40% do que você tem hoje, para viver, e viviam talvez bem melhor do que você e eu. Mas o mundo vai nos levando a viver cada vez mais um jeito, um estilo de vida baseado no consumo. E não é um consumo pelo consumo, é um consumo pela necessidade. Ou seja, eu preciso disso para viver. Quer ver um exemplo? Seja sincero. Você viveria hoje sem celular? Viveria? Pensa aí, a sua vida, a tua semana, sem esse bichinho aqui, ó. Corta isso um dia. Tá. Vamos lá. Energia. Você viveria sem energia? Não dá para carregar o celular? Mas espera aí.
O mundo já sobreviveu tempo sem energia elétrica? Sem celular? Então dá para viver? E você vive? Por quê? O deserto nos ensina que a vida não é sustentada pelo que consumimos, mas pelo que ouvimos do próprio Deus. Talvez se ficarmos sem energia uma semana, sem celular uma semana, e o tentador aparecer para nós e disser assim: escute, você já pensou em transformar a tua pedra em celular? Você já pensou em orar lá na tua caixa de energia? Que tal? Bom, sabe que não é uma má ideia, né? A gente talvez ia dizer isso. Não é uma má ideia. Será que a gente conseguiria dizer para o tentador: nem só de energia viverá o homem, nem só de celular viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Você percebe como é importante a gente optar pelo deserto? Entende? Entende a necessidade de nós sairmos do ambiente em que faz com que nós acreditemos que precisamos disso e não da palavra para viver, da energia e não do Senhor para viver, e de outras coisas que poderíamos listar aqui, que a nossa lista de consumo só aumenta. Quando o texto diz que Jesus cita, quando está lá no deserto, a palavra de Deus, ele está querendo nos ensinar exatamente a necessidade de aprendermos no deserto o que é essencial para a vida. E aqui eu quero destacar algumas questões que o deserto nos ensina e por que é importante irmos para o deserto. E a primeira delas é que o deserto, ele é o lugar onde Deus quebra a nossa autossuficiência. Deus quebra o nosso orgulho. E precisamos disso. Um coração dominado pelo orgulho vive o tempo todo comparando, defendendo-se, buscando validação. O tempo todo. E o deserto transforma o nosso coração pelo mecanismo da graça de Deus, que nos liberta dessa necessidade constante de nós encontrarmos algo aonde colocamos ali a nossa autossuficiência, o nosso controle. Nós estamos estudando Provérbios. Alguns grupos ainda não chegou no estudo sobre orgulho e humildade, mas deixa eu adiantar aqui para quem ainda não chegou lá. A palavra orgulho, quando Provérbios vai dizer lá no capítulo 11, versículo 2, diz que o orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A palavra orgulho, talvez para a curiosidade de alguns, no hebraico, ela vai aparecer também com uma palavra muito próxima com aquilo que a gente chama de se gabar. Sabe a palavra gabar? Eu me gabei disso. A palavra orgulho vai caminhar muito próximo disso. E esse termo orgulho no hebraico, ele vai nos trazer esta dimensão da arrogância, da exaltação própria. Mas mais do que isso, é aquela arrogância e aquela exaltação própria que se afasta de Deus e que busca uma independência de Deus. Então não é apenas pensar bem de si. Orgulho é colocar o eu no centro. Não é a autoestima. Não. É colocar o eu no centro. Não, mais do que isso. É colocar-se acima de Deus e dos outros. E quando nós dominamos os mecanismos que nos levam a encontrar tudo aquilo que nós queremos consumir, e mesmo quando encontramos algum desafio de escassez na vida e damos um jeito para conquistar um jeito, no nosso jeito, uma maneira de reconquistar aquilo que perdemos, ou de se ajustar ao momento, o nosso orgulho aumenta. Viu? Eu dei um jeito. Eu dei um jeito. E quanto mais conquistas temos, mais afirmamos
este eu no centro. Já a palavra humildade, ela vai se referir a uma postura de dependência, de reconhecimento dos próprios limites. Humildade não é pensar menos de si, gente. É pensar menos em si. É diferente. É diferente. Já mudou a preposição. Você não tem que pensar menos de si, mas menos em si. E a humildade nos leva a esse caminho muito parecido com o deserto, de lá você reconhecer que, peraí, eu tenho limites. Eu não sei tudo. E eu preciso ter um coração ensinável. Portanto, o orgulho nos afasta cada vez mais do deserto, daquele lugar que nós aprendemos a escutar a Deus. E nós buscamos todos os ruídos possíveis que nos afasta daquela verdade que denuncia que nós não damos conta das coisas. Então, é mais gostoso falar que essa semana eu trabalhei muito. É mais gostoso falar que eu estou tendo lutas. É muito melhor você dizer assim, não está fácil, mas vamos lá, né? Temos que enfrentar aí a semana. Quanto mais vamos alimentando esse discurso de que estamos passando por luta, nós vamos lá, tenho que buscar em Deus. Tá, tem que buscar em Deus o quê? Um recurso, um apoio, um auxílio? Um auxiliador apenas? E quando a gente vence, quem vence? Foi Deus? Não, eu venci. Nós precisamos deste caminho, gente, que nos leva ao deserto, onde a gente vai se colocar, vai dizer assim, Deus, não dá mais. Acabou a força. Acabaram-se os recursos. Não tenho mais criatividade. Não consigo mais dar conta. Eu percebi meus limites. Deus vai falar assim, olha aí. Temos uma conversa agora. Humildade nos leva a buscar o deserto. Deuteronômio 8:2 diz, recordarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. O deserto tem um propósito muito claro. O deserto é um lugar onde Deus trata o nosso coração e quebra a nossa autossuficiência. Porque o nosso maior problema não é fraqueza, tá, gente? Nosso maior problema, e eu diria talvez muito mais dos homens, é uma ilusão de força. Uma ilusão de força. Eu vou dar conta. E não dar conta parece que soa até humilhação. De dignidade. E talvez é necessário isso. No Egito, Israel tinha pão. É o que o Deuteronômio quer lembrar, que no Egito vocês tinham pão, mas vocês não tinham liberdade com Deus. Vocês não escutavam Deus. No deserto pode até faltar pão, mas o deserto mostra que a presença de Deus nunca falta. Sabe o que não falta no deserto? Deus. Deus. O deserto expõe a nossa realidade. O deserto expõe nossa dependência, muitas vezes escondida dentro de nós. O deserto expõe nosso orgulho. Um orgulho muitas vezes disfarçado, tá? De piedade. A autossuficiência é um orgulho disfarçado de virtude. E a gente precisa quebrar isso. Aliás, Deus precisa quebrar isso em nós. Então, no deserto, sem recursos, sem garantia, sem controle, o coração vai revelar em quem realmente ele confia. E vamos olhar agora para Jesus mais uma vez. Quando ele está sendo tentado a transformar pedra em pão. Aqui a questão não é apenas fome, tá, gente? Não é. A questão que está em jogo aqui é independência. Jesus,
você consegue viver independente. Você não é Deus? Para de depender de Deus. Não está em jogo só a fome de Jesus. Vamos comer logo e vamos eliminar essa fome. Não, vamos eliminar esta dependência do Pai. E Jesus vai responder, Deuteronômio 8. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, a vida não vem, Satanás, da autonomia. A vida depende de Deus. O deserto nos liberta da mentira de que nós somos suficientes. Nós estamos vivendo uma época, gente, em que a sociedade tenta romper toda a dependência de Deus. É essa a batalha. Inclusive da vida. O que vocês acham que a grande ciência tenta? É buscar uma independência de qualquer ser transcendente a nós. É nós termos autonomia. E aí a gente tem que ver um homem cristão dando a volta na lua, olhando a terra de longe, pensando quão distante está e vivo, e dizer assim, o ponto mais alto que um ser humano pode chegar não é aqui não, é aos pés da cruz. Louvado seja Deus por esse astronauta que teve a coragem de dizer isso ao mundo. Nem só de pão viverá o homem. A vida não vem da autonomia, tá, gente? Nós não somos suficientes. E se você busca isso, cuidado. Talvez é justamente o caminho da distância de Deus. O deserto é o lugar onde ouvimos melhor Deus. Por isso que é necessário você buscar isso. No deserto há silêncio, não tem distração, não tem excesso, não tem ruído. E ali a gente ouve Deus com muita clareza. Moisés encontrou Deus no deserto. João Batista teve também o seu encontro no deserto. O apóstolo Paulo, antes de ir para o ministério, ele vai para a Arábia, no deserto. O próprio Cristo vence a tentação aqui no deserto. O deserto é o lugar que nós vamos reorganizar a nossa capacidade de ouvir Deus. Porque Deus não vai entrar em disputa com barulhos. Ele vai falar, e Ele fala, mas a gente precisa encontrar um espaço para ouvi-lo. Deus usa esse deserto para alinhar essa nossa necessidade de ouvir Ele. E muitas vezes nós pedimos que o Senhor nos mostre o caminho. A gente só está mais preocupado que Deus nos dê facilitações. Senhor, nos mostra o caminho. Eu estou precisando de uma luz aqui, Senhor, mostra o caminho com clareza. Mas você já parou para pensar, será que te falta mesmo direção? Está faltando direção na sua vida ou está faltando silêncio? Pare para pensar. Às vezes a nossa oração ela é equivocada, pedimos direção, e o que nós estamos precisando é um pouquinho de silêncio para ouvir Deus. Um terceiro ponto que eu quero colocar para vocês. O deserto é o lugar onde os ídolos não sobrevivem. Sabe o que é especial o deserto? No deserto não tem abundância, não há conforto. No deserto você não adianta ter dinheiro no deserto. O que você faz com dinheiro no deserto? Pare e pense. Nada. O que você faz com o celular no deserto? Nada. O que você faz com um cartão de crédito no deserto? Diz para mim. Regis, mas é o Black. Tá. O que você faz com o teu Black Card aí no deserto? Diz para mim. Nada. Deserto é um lugar importante para a gente ver Deus ali. Aliás, não é nem Deus, o próprio deserto derrotando ídolos, deuses falsos. O deserto é um lugar importante para cair toda idolatria por terra. Sabe por quê?
Os deuses falsos, os ídolos, precisam de ambiente favorável para existir. Deus não. Deus é Senhor. Os ídolos precisam de ambientes de controle para mostrar que é importante na sua vida. Os ídolos precisam de ambiente de segurança para você ver que aquilo é importante ter na tua vida. Os ídolos precisam de ambientes de aparência para ser interessante para você. Os ídolos precisam de ambientes de desempenho para você ver como isso é máximo de ter na sua vida. E o deserto não oferece nada disso. Os ídolos caem no deserto. E sobra o quê? O que sobra no deserto, queridos? Apenas o Deus verdadeiro. Entende? Por que muitas vezes a gente tem que pensar assim, eu acho que eu estou precisando de um retiro no deserto. Porque pode ser que o Deus que eu estou servindo hoje não seja o Deus Pai de Jesus Cristo. Sabe o que o deserto revelou para Jesus? Que o diabo tem a sua voz silenciada. Pelo simples fato de, no deserto, nenhuma estratégia, nenhum recurso há para se barganhar e para se brincar de ser Deus. Somente o Deus verdadeiro existe. Porque o diabo quer mostrar para Jesus no deserto a importância de transformar pedra em pão. E Jesus vai dizer assim, cara, não vai dar certo não. Porque aqui no deserto não se barganha. Aliás, eu nem sei, na verdade, se Jesus tinha uma pedra lá no deserto. Para falar bem a verdade. Eu não sei se aquela pedra o diabo levou, ou se... Pensa no deserto, né? Ah, uma pedra, né? Transforma a pedra em pão. Eu estou achando que ele veio lá com uma pedra na mão e falou, olha, o que você acha? E Jesus deve ter pensado, o que essa pedra está fazendo aqui, né? O que essa pedra está fazendo aqui? Mas no deserto, é isso. O dinheiro não sustenta, o status não protege, a imagem não preenche, o poder não resolve. Essas coisas não têm valor nenhum lá. Para que serve a política no deserto? Para nada. O que você faz com o Instagram no deserto? Nada. Uma roupa, por mais chique que seja, o que adianta no deserto? Para nada. Então o deserto é um lugar onde permanece somente aquilo que é essencial. E lá no deserto você percebe que só há uma coisa importante mesmo, que a gente precisa. Deus. Nenhum ídolo se revela no deserto. Porque nenhum ídolo vive no deserto. A cidade é um perigo para nós. Balneário, Itajaí, Brasil é um perigo para nós. A gente precisa muitas vezes ir para o deserto para ver se a gente realmente está caminhando com Deus. Porque no deserto, volto a dizer, nenhum ídolo se revela. Lá não é interessante. Os ídolos não se revelam no deserto. No shopping center, talvez. A gente viu isso no discipulado com os jovens. Um shopping é interessante para um ídolo se revelar. Porque lá tem aparência, lá tem consumo, lá tem vaidade, lá é um ambiente favorável. Mas no deserto, você não vai encontrar uma loja da Zara. Não vai. Não vai. Não vai ter uma loja de iPhone no deserto. No Vale do Silício, mas no deserto não. No deserto só há Deus e você. Porque ele não depende das circunstâncias, gente. Deus não precisa de ambientes favoráveis para existir. Ele não negocia uma coisa. Sabe o que Deus não negocia? Presença. A gente negocia a presença. Deus não. Por isso que o deserto é um lugar que Deus se apresenta de forma tão clara para nós. Porque se tem uma coisa que você vai encontrar no deserto, é a presença de Deus. Pode ser que você não encontre maná, não encontre pão, não encontre
um banquete, mas você vai encontrar ele. Ah, vai. Ele se revela no deserto. E lá no deserto ele purifica o nosso coração. E mostra para nós que ele é o único que pode sustentar a vida. Ele é o único. Eu quero concluir dizendo para você que o deserto, na nossa lógica, muitas vezes parece perda. Mas na lógica de Deus, o deserto é um lugar de formação, de encontro, de crescimento. Talvez você já resistiu desertos na sua vida. Quem sabe hoje você vai sair daqui com a ideia de buscar um deserto. De buscar um deserto. Não pelo deserto, mas pela necessidade de você diminuir e ele realmente se revelar a ti. Deus, ele está presente no deserto. Porque ele não é abandono, ele é caminho. E talvez hoje você precise exatamente disso. De um lugar onde ele se revela e se apresenta a você. E quebre a sua autossuficiência, o seu orgulho, a sua busca de saída pelo seu próprio jeito. Purifique os seus amores, a sua vaidade e te apresente como palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O deserto não é o lugar onde a vida acaba, é o lugar onde a verdadeira vida começa. E eu quero convidar você a essa noite a clamar por um lugar assim na sua vida. Um lugar onde a tua vida possa realmente começar, ou recomeçar.